Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim. Estamos começando o programa Educação. Hoje traremos o professor Juliano Pavese para ser o nosso primeiro entrevistado. Hoje eu trago uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da educação aqui no estado do Espírito Santo, o professor Juliano Pavese. Tudo bom, professor? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para toda a nossa categoria, para todos os professores, professoras e para os demais ouvintes e telespectadores do seu programa. Eu gostaria que tanto o professor como você sentisse esse espaço como a sua casa. E nos outros programas nós vamos ter um e-mail que você vai poder mandar algumas perguntas para a gente. Mas começando hoje, professor, qual a sua trajetória na educação? Conta um pouquinho aqui para a gente. Eu vou dizer para você, Alexandre, que a minha trajetória começa no ventre da minha mãe, né? Que era professora, meu pai também era professor. E eu começo na educação pública no estado do Espírito Santo nos idos de 96, dando aula numa instituição chamada Manuel Rosino de Souza, que fica em Meaípe, né? A gente até brincava muito, falava que era só brisa, porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande de receber do governo naquela época, ficávamos 3 ou 4 meses sem receber, só para depois então começar a ter remuneração. Trabalhava como DT naquela época. Depois do decorrer desse projeto, essas andanças da vida, nós fomos continuando dando aula na escola pública. Dei aula lá em Guarapari mesmo, né? na escola polivalente, lá em cima no alto aqui. Eu lembro muito bem, até te substituí nas aulas de geografia. Depois disso, nós nos formamos na primeira faculdade, né? Fizemos uma faculdade em Guarapari. Depois da formação, então, eu comecei a dar aula para o Sebrae, né, ministrando cursos e palestras para o Sebrae. Nesse mesmo período, eu fui dar uma palestra na Faculdade Estácio, no curso de administração, e eles gostaram muito da palestra. Na verdade, era um curso, né, que o Sebrae tinha chamado Programa Brasil Empreendedor, que era bem interessante, era um curso de formação de empreendedores. E aí, então, nesse período, eu fui convidado pelo coordenador da época para poder começar a assumir algumas aulas. Isso na Estácio. E fiquei na Estácio durante até 2003, mais ou menos, de 2000 a 2003, eu fiquei na Estácio. Saí da Estácio e fui dar aula no Novo Milênio. E aí começamos a desenvolver alguns projetos no Novo Milênio. E esse projeto nos fez ter uma visibilidade a nível estadual, que foi muito interessante, e a Estácio me convida novamente para voltar em 2005, e eu continuo nessa trajetória, trabalhando no Sebrae desde 2000 e também trabalhando nas instituições de ensino superior dentro desse período. Nesse decorrer desse processo todo, eu saio da Novo Milênio, me dedico, saio também da Faculdade de Guarapari, que eu estava lecionando em Guarapari também, e fico me dedicando só à Faculdade Estácio. Durante esse período todo eu fico na Estácio. Em 2010 eu recebo um convite para fazer parte do Sindicato dos Professores. Nesse período, em 2011, eu assumo como diretor jurídico do Sindicato dos Professores e continuo ainda lecionando no Sebrae, lecionando em outras instituições até hoje. Agora, nesse último ano de 2019, eu tive a grata felicidade de me candidatar como presidente do Simpro, assumir essa importante tarefa de defesa da categoria e atualmente sou o presidente do Simpro, estou o presidente do Simpro. Qual a diferença de professor e sindicalista? Eu acho que não existe diferença. Todos os professores têm dentro de si um sindicalista. A única diferença que existe, eu acho, é que nós, do movimento sindical, temos a liberdade da fala. Nós podemos nos expressar, nós temos o direito constitucional que nos garante a estabilidade
e por isso a gente tem como brigar e falar mais alto em defesa da categoria. Acho que a diferença básica é essa, mas se todo professor tem a vontade de ter a voz que nós temos condição, com certeza isso tem. Estamos vivendo um momento muito diferente, atípico da história, pelo menos da nossa história, que já tivemos esses momentos em outros períodos, talvez não com tanta intensidade, mas na nossa história, né, nós estamos vivendo um momento atípico. Como tem sido o papel do sindicato em defesa dos professores? Olha, Alexandre, é muito importante a gente estar mencionando sobre isso, né? Eu sou professor de carreira, gosto da minha profissão, faço isso por amor, e a gente está vendo o quanto que os professores que amam a sua profissão estão se dedicando para a educação não parar. A gente escuta relatos que são, sabe, realmente estarrecedores por um lado, e por outro nos dá muita felicidade de você ver professores que não têm condição nenhuma de ter uma internet em casa, porque o seu salário infelizmente é muito baixo, às vezes ele não tem condição de ter uma internet de banda larga, às vezes ele não tem condição de ter um computador decente, e ele pega a internet emprestada com um vizinho e faz os programas, as apresentações nesse momento de pandemia pelo celular, para que a educação não pare. Então é triste você ver essa realidade do professor, e é algo que a gente busca de forma constante a valorização da nossa categoria. Mas é muito gratificante também ver o quanto o professor ama a profissão e o quanto ele se dedica para que o seu aluno não fique sem hoje estar recebendo essas aulas. E interessante que muitas das vezes os pais, a sociedade, eles não vislumbram isso, né? Todo mundo foi pego de surpresa. E às vezes as pessoas não percebem o esforço que o professor está fazendo. Às vezes o pai, às vezes nem a própria escola valoriza todo esse esforço. Assim, eu sempre tenho falado que na reconstrução desse país nós vamos precisar muito dos professores, da contribuição dele. Então vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos já. Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo, TV Sudeste Guarapari, Lab do Bem Comunicação, Espaço Massoterapia Rejane Dias e Brandão Advogados e Associados. Estamos de volta com o programa Educação, sou o professor Alexandre Valim e hoje nós estamos entrevistando o professor Juliano Paveles. Bem, professor, queria lhe fazer uma pergunta que vem permeando o meio da educação. Em função desse momento, dessa pandemia, nós temos observado aí o teletrabalho, algumas intenções de mudar alguma legislação trabalhista. Como o senhor vê esse momento? O que o senhor vê pós esse momento? E como o sindicato está se posicionando em relação a esses temas? Alexandre, a legislação ela mudou, né? Já no governo anterior, e ela permite já que parte das aulas presenciais elas fossem aulas online. Nós já estávamos esperando uma certa mudança, isso aconteceu no ensino superior, não estou falando de EAD não, estou falando só das aulas presenciais mesmo, 40% delas podem ser aulas não presenciais no ensino superior. E na educação também, ensino médio também poderia ser feito dessa forma. A gente estava esperando que isso fosse acontecer com mais tempo, mas devido à pandemia a gente está vendo que isso já está sendo implementado, né, de forma mais rápida, e é um caminho sem volta. Nós, professores, estamos nos reinventando, nós, professores, estamos trabalhando de forma contínua para aprender fazendo, essa é a grande verdade, mas isso vai continuar. Nós vamos ter que nos adaptar a essas novas mudanças porque é um caminho sem volta. Mas existem algumas coisas interessantes que estão acontecendo dentro desse processo. Eu acho que a valorização do professor, por incrível que pareça, no meio dessa pandemia toda. Apesar da gente ver algumas coisas tristes de pessoas que não têm conhecimento algum sobre o que é educação e qual a importância do professor na vida de todas as pessoas, mas a gente vê ao contrário. Nós observamos a valorização dos pais, em alguns casos, a gente observa a valorização até dos próprios donos de instituição, que estão vendo que se não fosse pelos professores, as instituições hoje não estariam abertas, e eles não conseguiriam de forma nenhuma
ter os seus lucros. Os pais também que veem a qualidade de ensino que os seus filhos têm de forma presencial, que não é a mesma de forma online, a dificuldade que os professores têm em dar conta de uma turma de 40, de 50 alunos, enquanto eles tentam dar conta de 2, às vezes não conseguem. Então tudo isso é uma quebra de paradigma, é uma mudança realmente que está acontecendo e ela veio para ficar. Nós, como presidente, eu digo eu, na verdade, como presidente do sindicato, e nossa diretoria, está muito atenta a essas mudanças. O mais importante nesse processo é a gente não perder o foco da valorização do professor, manter essa valorização, e valorização, quando a gente diz, vem com respeito à nossa categoria e com remuneração justa pelo trabalho que está sendo feito. Eu acredito até que o papel do sindicato vai ser mais importante ainda, porque vão ter que ser discutidos temas como direitos autorais, qual a validade do tempo da aula DAD, e o professor como indivíduo não tem muitas vezes como negociar. Então o sindicato ele é imprescindível nesta hora, né, nesse momento. Eu sei que não é só uma discussão estadual, é nacional. E eu também acho interessante que o pai agora está valorizando mais o professor, né? Porque os pais não estão aguentando seus filhos dentro de casa. É muito difícil, como pai, não é fácil não. Mas o senhor me falou que a sua gestão começou em 2019. Sim, como presidente, sim. Né? Temos aí 1 ano e meio, mais ou menos. Como tem sido, quais as inovações, quais os projetos que têm sido implementados nessa gestão? Alexandre, eu na verdade tenho que agradecer muito a diretoria que está comigo. Eu sou um cara muito temente a Deus e eu acho que Deus nos proporciona as pessoas certas dos lugares certos. E essa diretoria é quem me fortalece muito e faz com que as mudanças possam acontecer. Uma das prioridades que nós temos é a aproximação junto ao professor. E a forma mais fácil de se aproximar é estar presente na base, e isso que nós fizemos durante o ano anterior, o ano de 2019 todo. Estávamos agora voltando a essa atividade constante de presença junto ao professor, dentro das instituições, mas infelizmente devido à pandemia nós tivemos que recuar e vamos voltar novamente e estar junto ao professor. Uma presença maior em cursos, palestras, seminários, treinamentos, nós implementamos de forma presencial, alguns de forma online. Ampliamos as nossas carteiras de conveniados, né, que eram um pouco menor, e hoje nós temos uma gama muito variada, inclusive em quase todos os municípios do estado do Espírito Santo. Isso tudo para aproximar cada vez mais o sindicato da categoria. Estar presente através de vídeos, estar presente através do Facebook, do Instagram, hoje de todas as mídias sociais que nós temos. Modernizamos o nosso site, estamos escutando mais o professor para entender qual é a necessidade dele e fazer um sindicato de acordo com a necessidade que o professor tem. E isso é fundamental. Para isso é fundamental a gente estar na base, a gente está ouvindo o professor, escutando o professor. Nossos telefones estão sempre abertos, dos nossos diretores, não todos, mas da sua maioria, estão abertos para que os professores entrem em contato, conversem, perguntem, questionem. Isso é trazido para nossas reuniões de diretoria, que mesmo nesse período de pandemia não pararam, não cessaram. Nós nos reunimos de forma virtual todas as quartas-feiras, então as demandas chegam através dos diretores, nós conversamos, dialogamos e damos as respostas aos professores. Isso aqui eu acho que é a grande diferença dessa nova gestão que começou agora em 2019. A gente tem observado muita inovação, né? Até mesmo falo do setor de convênios, do projeto médico. Tem alguns cursos interessantes que a gente tem acompanhado, o autismo. Então eu acho que é um enquadramento do sindicato numa nova realidade também, né? É isso mesmo, Alexandre. É aquilo que a gente mencionou. É escutando o professor que a gente consegue fazer de acordo com a necessidade que ele tem. A questão do médico surgiu de acordo com a necessidade dos professores. Os professores sempre solicitaram ao Simpro para ver a possibilidade de ter um plano de saúde. E nesse momento nós não temos condição, junto ao sindicato patronal, de negociar um plano de saúde. Então a gente vendo essa necessidade, a gente tentou fazer diferente, vamos trazer um médico aqui para dentro. E hoje nós temos um clínico geral aqui atendendo. Nessa mesma demanda começaram a surgir a necessidade
de psicólogos, de psicoterapeutas, porque os professores infelizmente estavam adoecendo muito mentalmente. Trouxemos para cá também, temos atendimento constante de psicólogos e psicoterapeutas aqui dentro do sindicato. Então assim, as demandas vão surgindo através das nossas idas às instituições, os professores entrando em contato, tendo mais essa proximidade com o sindicato, e com isso então a gente começa a entregar para eles produtos que ele tem necessidade, aquilo que ele quer. Foi o que aconteceu também com o curso de autismo. Nós observamos uma demanda muito grande de professores questionando a dificuldade que existia de lidar com um aluno de aspecto autista, e buscamos então os grandes especialistas do Estado, que é um instituto chamado Instituto Pipa Rabiot. Esse instituto é um instituto renomado que teve um prêmio, ganhou um prêmio em Paris. Então é o mesmo instituto que dá hoje treinamento para todos os professores da rede pública, da rede municipal de ensino do Estado do Espírito, a rede pública municipal de Vitória, e fizeram agora uma parceria também com o governo do Estado para poder trabalhar com os professores da rede estadual. E nós, ano passado, já ministramos um curso, esse ano iniciamos um novo curso, mas infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos que suspender. A conversa tá boa, né, gente? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Vou passar aqui para o professor Juliano fazer as suas considerações finais. Alexandre, eu só agradeço a todos, me coloco à disposição, precisando, estamos à disposição como professor, como presidente do sindicato, a toda a nossa categoria, estamos aí à disposição. E lembre-se sempre lutando por você, lutando pelos nossos direitos, para que a gente não perca nunca tudo aquilo que a gente conquistou durante 65 anos de história e de luta dos sindicatos dos professores do Estado do Espírito Santo. O programa Educação fica por aqui e até o próximo, se Deus quiser. Um forte abraço a todo mundo. Programa Educação com o professor Alexandre Balim Machado. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados.